né? Então, o líder precisa ser aquele, né, que tem como principal missão servir. Porque o líder que se serve é um líder que não serve. Porque a inteligência emocional, ela pressupõe não só você se conhecer e ter uma habilidade de reconhecer as tuas emoções, os sentimentos, mas de especialmente você controlar a forma com que você reage ao mundo. As pessoas hoje não ficam mais no ócio, né? Ou seja, eu não vou nem ao banheiro e não fico no banheiro, né? Eu tô sempre no celular. As pessoas hoje em dia estão funcionando desta forma. Então, hoje tem muita gente que, infelizmente, segue com suas decisões, apesar de não ser o melhor caminho ou o caminho mais prazeroso, porque também deixou as suas carreiras ou na mão das empresas, né? Ou deixou a vida me levar, sabe? Bem Zeca Pagodinho mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo por aqui, inscreva-se já no nosso canal, dê o seu like, coloque o comentário e compartilhe esse conteúdo, porque hoje eu tenho uma convidada que tem uma história extremamente inspiradora e envolvente também. Vocês vão conhecer já já. Quero agradecer a PKT Studio, o estúdio que eu gravo aqui dentro do Shopping Parque da Cidade, um grande parceiro. Tire o seu projeto do papel, grave os seus conteúdos na PKT Studio. Também agradecer ao Espaço da Audição, Aparelhos Auditivos, uma empresa com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, sempre um próximo de você. Eles têm os melhores especialistas fonoaudiólogos para cuidar da sua saúde auditiva e reabilitar com os melhores aparelhos auditivos de última tecnologia, com a prova d'água, com inteligência artificial extremamente avançada e o melhor custo-benefício, aparelhos acessíveis com amplo parcelamento de pagamento que cabe no seu bolso. E você, empresário que quer impulsionar os seus negócios, conte com o apoio da Brunticiative, uma agência de marketing que está totalmente alinhada ao mundo digital para que você continue divulgando o seu serviço, captando leads, explore todo o conteúdo que o marketing digital pode trazer para o seu negócio. Um abraço, Vanessa, que vai ser mamãe esse ano, a Lu, a Lavínia e toda a equipe da Brunticiative. E hoje tenho um prazer imenso de receber uma pessoa que há algum tempo eu já tentei trazer aqui, mas não deu certo, mas hoje finalmente está aqui, veio diretamente do Rio Grande do Sul, Juliana Bruneto. Muito obrigado pela sua presença, prazer em te receber aqui. Oi, tudo bem? Cláudia, é um prazer para mim poder estar aqui, né? Então, obrigada pelo convite e espero poder contribuir aí com esse bate-papo. Com certeza, afinal de contas, hoje vamos falar muito sobre gestão de pessoas, vamos falar muito também sobre cultura organizacional, mas antes, obviamente, vamos conhecer a sua história, que eu fiquei encantado com a sua história, apesar de difícil, como de muita gente, mas o mais importante é a superação, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, afinal de contas, são tantas formações, tantas certificações aqui. Até fiz uma listinha caso eu esqueça de alguma coisa, né? Mas se apresente, por favor. Bom, então, meu nome é Juliana Bruneto, eu sou gaúcha, de uma cidade chamada Erechim, lá no interior do Rio Grande do Sul. Já morei em vários lugares, né, dentro dessa minha vida, da minha carreira. Eu sou formada em psicologia já há 18 anos, né, me formei lá também, numa cidade chamada Passo Fundo. Depois, logo que eu me formei, eu segui na área organizacional. Então, dentro das áreas da psicologia, eu resolvi escolher por esse caminho, né, já era um caminho que me apreciava muito, assim, durante a faculdade. E aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei em algumas empresas multinacionais, trabalhei em indústrias, trabalhei em cooperativas de produção, até que eu ingressei no sistema cooperativo de crédito, que onde eu percorri minha carreira por mais tempo como seletista, né? E dentro dessa carreira, foi no sistema Sicredi. Eu trabalhei em 3 cooperativas, então do Rio Grande do Sul, atuando sempre à frente da área de gestão de pessoas. E depois dos meus últimos 5 anos, então, dentro da empresa, eu estive como gerente de gestão de pessoas de uma central. Então, eu ficava em Goiânia e eu era responsável pelos estados ali que ficavam no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Oeste da Bahia. Então, tudo que eram de projetos, todas as questões, né, de orientação, de supervisão para as cooperativas que ficavam sob a nossa responsabilidade no que
dizia respeito à gestão de pessoas, ficavam comigo, né? Eram da minha pasta, vamos dizer assim, da minha Uhum. alçada. Então, projetos, implementação, gestão de mudança, cultura, formação de líderes, né? Foi, diria assim, que a minha maior escola. Eu fiquei lá por 11 anos. E após eu ter saído de lá, né? Eu saí de lá por uma decisão pessoal. Eu tinha um projeto de vida também que não era só ser uma excelente profissional. Eu também almejava ter minha família. Eu tinha um relacionamento e esse relacionamento, né? A pessoa ia morar fora do Brasil por conta do trabalho, né, dele. E eu resolvi, então, segui-lo, né? Então, só que eu tomei essa decisão um pouco, diria assim, num momento um pouco inapropriado, né? Sem saber que nós teríamos uma pandemia pela frente. Então, eu tomei essa decisão em fevereiro de 2020. Trabalhei até a primeira semana de março, mais ou menos. E aí veio a pandemia, né? Então, a Organização Mundial da Saúde decretou, né, pandemia. O mundo parou, tudo foi parando, assim como eu também parei com as minhas mudanças, né? Então, um pouco sem saber o que fazer naquele momento. Ele era de uma cidade também do Nordeste, fui morar lá com ele por mais um período. E aí o relacionamento não deu certo, infelizmente. E aí com isso eu acabei retornando ao Sul, né, no final de 2020. Então ali retornei ao Sul para recomeçar a minha vida. E a parte não tão, eu diria assim, não tão bonita dessa história, né, é que de fato eu acabei me envolvendo com uma pessoa que não era quem ela dizia que era. Né, era um homem que tinha assim traços de psicopatia, ele era estelionatário. Então voltar para a casa dos meus pais sem trabalho, sem um lar para morar, né, porque eu tinha me desfeito da minha casa, sem as minhas economias também, porque, né, haviam sido subtraídas, vamos dizer assim, por ele Sim. também, foi muito difícil, né? Foi muito difícil porque eu perdi as minhas estruturas, mas ainda assim, com certeza, né, eu agradeço, eu tinha a minha família. E aí, a partir daí, eu comecei a reconstruir toda a minha história E virou empreendedora. e virei empreendedora. E aí, hoje há 5 anos já, né, eu resolvi empreender e tenho a minha empresa, trabalho hoje impactando pessoas no Brasil todo, então, porque esse é o meu propósito, né? Eu tive vários convites também para poder retornar e voltar a ser, né, responsável por áreas de gestão de pessoas de empresas como esse sistema e outros sistemas cooperativos também, outras empresas. Mas eu entendia que de alguma forma o meu chamado era maior, sabe, Cláudio? Que Deus não ia ter feito aquilo comigo tudo para eu voltar no mesmo lugar. Então, a partir daí, eu disse: não, espera, deixa eu entender o que aconteceu, por que que aconteceu, o que que eu tenho que aprender com isso. E aí eu reconstruí toda a minha visão de futuro. E é hoje o que eu faço. Então, hoje eu trabalho como consultora corporativa, eu trabalho com palestras, então, pelo Brasil todo, eu trabalho com mentoria de formação e de desenvolvimento de lideranças, né? Então, são trabalhos, assim, que eu tenho muito amor. Eu gostava muito também do que eu fazia antes, mas eu me encontrei de outro lugar, né? Então, Sim. hoje a minha agenda é a casa dos clientes, o meu lugar, o meu escritório é a casa dos clientes, né, a empresa dos meus clientes. Então, eu viajo o Brasil para todos os lados aí quando é necessário. Então veja só como esse episódio promete. Então fiquem atentos aí. Bom, vamos lá. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre desde a infância, né? Porque todo mundo tem uma história legal, né? Eu Uhum. queria saber como você era na infância. Você já tinha essa habilidade de fazer amizades, de lidar com outras pessoas? Você, desde pequena, já sonhava em ser psicóloga? Ou em que momento surgiu essa vocação para psicologia e lidar com pessoas, né? De uma forma geral, de se relacionar com as pessoas. Como é que foi isso? Ai, que legal. Gosto muito de falar sobre isso, Cláudio. Nem esperava que tu fosse perguntar. Mas muito bacana, porque quando eu era criança, eu era uma criança tímida, né? Por incrível que pareça, eu era tímida, assim, para grandes grupos, para apresentação de trabalhos. E a minha mãe, sabiamente, né, me colocou a fazer teatro. Então, por um período da minha vida, enquanto eu era criança, ainda eu fiz teatro. E eu também sempre gostei de música, de dança, então eu acredito que tudo isso foi contribuindo e colaborando para que eu me desenvolvesse, para que eu conseguisse ter mais expressões, para que eu pudesse me desinibir mais.
Mas o fator da psicologia, ele tem tudo a ver, sim, com a minha história de vida. Porque quando eu completei 1 ano, o meu pai, ele deixou de beber. Então, ele é alcoólatra, né? A gente diz que é alcoólatra porque o alcoolismo é uma doença e a pessoa pode estar ou não, né? Digamos assim, ele hoje já está em recuperação há 40 Que anos. legal. Sexta-feira agora vai completar 40 anos que ele está, né? Em 39, né? Porque ele parou quando eu completei 1 ano de idade. Então, a partir daí, mesmo sendo uma pessoa muito simples e humilde, ele trabalhava com a parte de funilaria de carros, chapeação, ele passou a vida inteira ajudando outras pessoas também a se recuperar. Né, a famílias a ajudarem a se recuperar tanto dos vícios do álcool quanto também das drogas. Então eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Lá em Erechim também foi ele quem fundou o primeiro grupo do AA, que é dos Alcoólicos Anônimos, né? Sim. Então eu desde muito pequenininha, 3, 4 anos, eu tenho a lembrança e também meus tios, as pessoas lembram e contam que eu ia na reunião junto com meu pai e eu também muitas vezes tinha a oportunidade de falar. Então, como as pessoas já me conheciam também, eu gostava de contar a minha história. Eu dizia com todo orgulho do mundo que o fato do meu pai ter parado de beber era porque eu tinha nascido e Que eu era uma legal. grande alegria para ele, né? Então, isso percorreu a minha vida. Né? A minha mãe sempre foi mais de uma área administrativa e por um período, né, isso eu fui descobrir muitos anos depois de ter feito psicologia. Ela também foi responsável pela área de departamento pessoal do antigo DP, né, do passado, folha de pagamento, né, controle de ponto e tudo mais. E quando isso chegou a hora de eu escolher, né, a faculdade, o vestibular que eu ia fazer, eu sempre soube que seria psicologia, porque o meu sonho era ter uma clínica onde eu ia curar e salvar todos os dependentes químicos que eu Já pudesse. veio do exemplo lá de criança, né? Porque eu entendi, assim, que da mesma forma que a nossa família tinha recebido essa bênção, assim, né? De ter crescido e vivido sem a questão do álcool, da presença do álcool na família, eu também queria que outras pessoas pudessem viver isso. Porque eu sabia, pelos depoimentos que eu escutava, né? Pelas famílias desestruturadas, as histórias tristes mesmo, né? Que a gente acompanhava muitas vezes lá nos grupos, que eram grupos onde as pessoas sentavam em círculo para conversar e falar, dar o seu depoimento. Então eu desejava poder impactar mais pessoas naquele momento. Então foi daí que nasceu o meu desejo pela psicologia, mas eu sempre daí depois de formada acabei atuando na área organizacional, que foi uma área que a minha mãe também trabalhou, né? Mesclou, né? Mesclou. Então, assim, nada é totalmente. Veja, a gente acha que tem controle sobre algumas coisas da nossa vida, né? Algumas coisas sim, mas outras têm a ver com questões mais inconscientes, né? Por isso da importância da preparação de uma criança, de um jovem, de todas as experiências que vão sendo construídas ao longo da vida para uma tomada de decisão, muitas vezes, de um futuro, de uma carreira, de uma escolha vocacional, né? Que não é só lá naquele momento que tu toma uma decisão, né? Isso vem Exato. sendo construído e pode ser construído ao longo de toda uma vida. Principalmente na primeira infância, né? A gente fala muito sobre isso, a importância da primeira infância, né? E os pais, quando buscam escolas, essas coisas, falam assim: ah, só vai brincar, é uma escola para brincar. Não, é muito além disso, né? Com E são certeza. pontos fundamentais, né? Eu falo que hoje, como pai, eu tenho uma preocupação maior com os meus filhos na primeira infância do que lá na faculdade, quando muitos ali se preocupam nessa época, né? E ali você forma praticamente tudo, né? As bases, né, do que a criança vai ser como pessoa, como profissional, vem muito dessa essência familiar, né? Com E certeza. educacional também. Com certeza. É bem importante. Até os 7 anos, assim, eu diria que é fundamental. Essa estruturação, né? Que é onde o indivíduo vai se compondo e se constituindo. Então, isso é fundamental. E como trabalhar numa área que acaba sendo o maior desafio de qualquer líder, né? Qualquer líder que você conversa fala assim, qual é a parte mais difícil, né? E sempre o maior desafio é a gestão de pessoas, né? Como como gostar de uma área que muita gente considera um grande desafio? Hum. Eu acho que para começar tem que ser assim, tem que gostar de verdade, né? Porque realmente dá trabalho, né? Dá muito trabalho e existe uma grande complexidade, né? O ser humano nunca é igual ao outro. Então, assim, você tem que gostar daquilo que você faz, tem que acreditar muito nas pessoas. Eu acho que veio sempre muito, como eu disse, né? Já que nós começamos falando um pouco da minha história, isso tem a ver com a minha história.
né? Em acreditar que as pessoas podem mudar, que elas podem se transformar, que se elas quiserem, elas conseguem dar um passo e avançar. Então, eu sempre acreditei, eu acredito de fato que quando o indivíduo ele quer, ele pode mudar, ele pode se transformar. Então, acho que esse foi o meu principal, assim, motor propulsor para poder ir para essa área. Eu gosto muito da parte de treinamento, de desenvolvimento, de estar em sala, né, de ver as pessoas se descobrindo, aprendendo coisas sobre elas, podendo aprender conteúdos diferentes. Então, isso me cativa, isso me motiva. Quando eu me formei, eu também fazia aquela parte de recrutamento e seleção, né, que também é importante, mas é algo que hoje em dia não me cativa tanto, né? Sim, Então, no final ali da minha carreira como seletista, eu fazia processos seletivos mais de executivos. Então, até eram processos mais interessantes, porque eles permitiam que eu pudesse fazer uma avaliação mais aprofundada, um assessment, que a gente diz que é um diagnóstico mais aprofundado. Então, mas essa parte do desenvolvimento, de olhar para a potência e não só para falta de saúde ou para doença, né, foi o que foi me encantando cada vez mais. Não que eu não gostasse da parte da clínica, mas a gente tem que fazer escolhas também ao longo da sim. carreira, Não né? dá para abraçar tudo também, né? Não dá para ser igual um pato, né? Querer que o pato não voa bem, coitado, não nada bem. Então, assim, a gente tem que tomar uma decisão e com assertividade naquela decisão, né? Se especializar cada vez mais, porque ainda assim é bem complexo. São mais de 17 anos de carreira, Isso, 18. 18, Aham, 18 anos. bastante tempo. Se eu for considerar os 5 anos que eu fiz faculdade, e que na época era manhã, tarde, vespertino, onde eu fazia todos os estágios possíveis e impossíveis, porque eu só estudava, tive esse privilégio, graças a meus pais, então foram 23 anos, que desde que eu comecei a formação, né? Não os outros trabalhos informais, mas dentro da área da psicologia, então dá quase 23 anos. Sim. E hoje, o que que você vê como. Você fala uma coisa que eu acredito muito, que é o poder de transformação da pessoa. A gente prega aqui no Arte de Vencer que a pessoa ela pode ser aquilo que ela quiser ser, basta ela querer dar o primeiro passo, se dedicar, buscar os melhores caminhos. Ninguém faz nada sozinho, então você precisa muitas vezes buscar ajuda, Com se certeza. preparar para as oportunidades, né? E dentro desses 18 anos de carreira, o que que você viu de característica ali que mais fazia com que as pessoas impedissem elas de crescerem, de se desenvolverem? Era procrastinação ou não? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu vi muita gente que tinha uma excelente capacidade técnica deixar de crescer por uma questão do ego. Para resumir assim, né? Pela falta de humildade. Porque quando falta humildade, o indivíduo ele não consegue olhar para a sombra que ele tem, para os pontos que ele tem a melhorar e a desenvolver. E nós não somos perfeitos. Sim, Todos nós temos, né, a nossa luz das coisas boas, dos talentos, das potências, mas também nós temos os pontos a melhorar. E o fato desses indivíduos não enxergarem isso implicava diretamente, né, na performance, porque, por exemplo, na maior parte desses casos, eles almejavam crescer para posições de liderança. E um líder que não tem essa humildade de poder se enxergar, de olhar, de reconhecer, de que ele tem sim atributos para melhorar e desenvolver, é um grande limitador. Então, eu diria que esse foi um, assim, que eu lembro agora, assim, um dos impeditivos muito, muito marcantes, assim, que eu vi. A procrastinação também. Ela pode ser sim citada como um dos fatores que impede as pessoas de crescer. Mas aí, quando a gente vai um pouco mais fundo dentro da psicologia, a gente vai entender o porquê que esse indivíduo procrastina, né? E aí não quer dizer que seja uma regra, mas eu vou falar de mim. Né? Em alguns momentos da minha vida em que eu procrastinei, né, por fazer sempre terapia e sempre buscar, né, não fiz a vida toda, mas eu sempre estive em processos de terapia, assim, de tempos em tempos, porque a gente precisa melhorar e evoluir. E aí eu lembro que um dia eu procurei entender um pouco mais o que era a raiz, o que era a causa, né, que me levava a procrastinar algumas coisas, que me incomodavam tanto. E aí eu entendi que o fato de eu ser um pouco perfeccionista e de querer que as coisas saíssem sempre perfeitas e maravilhosas,
né? Fazia com que eu adiasse. Ah, eu vou deixar para depois, porque daí eu vou ter mais tempo para me dedicar a isso. Achar que nunca tá bom o suficiente para. Exatamente. E aí eu acabava me sabotando, procrastinando ou deixando para o momento final, né? Então, assim, isso foi uma tomada de consciência que eu tive e que foi um processo da Juliana, claro, o meu, porque não dá pra gente generalizar, mas muitas pessoas que procrastinam têm na causa da sua procrastinação a questão do perfeccionismo. E aí, quando a gente entende esse fluxo, esse processo, fica mais leve, porque só com consciência que a gente muda um comportamento. Então, como é que eu vou atacar e enfraquecer o meu perfeccionista, esse sabotador que vem lá às vezes me atrapalhar, né? Sim. É podendo ter essa consciência e talvez muitas vezes dizendo que o feito é melhor que o perfeito. Vou fazer uma primeira versão, né, um MVP, a minha melhor versão possível, né? E depois eu vou melhorando e assim por diante. Então acho que pode ser por aí. Que legal. E me conta uma coisa, você, você considera hoje que inteligência emocional é uma das habilidades hoje mais requisitadas no campo de trabalho e depois se treina outras habilidades? Porque cada vez mais a gente vê essa inteligência emocional como um ponto importante, É né? fundamental. Principalmente no mundo atual, que a gente vive diversas incertezas, ter que lidar com várias situações distintas. Você considera hoje a inteligência emocional um fator importante na arte de vencer? Eu, Juliana, considero. Porém, eu lhes digo, Cláudio, que é uma das competências que a gente tem mais desafio no campo das pessoas. Porque a inteligência emocional, ela pressupõe não só você se conhecer e ter uma habilidade de reconhecer as tuas emoções, os sentimentos, mas de especialmente você controlar a forma com que você reage ao mundo, com que você reage aos eventos que lhe acontecem. E a maioria das pessoas cada vez menos está preparada para isso. E aí vem uma série de fatores, né? Esse final de semana mesmo eu estava estudando algumas questões de neurociência de pesquisas que já nos mostram que, por exemplo, os vídeos curtos que as crianças, adolescentes e os adultos veem, por exemplo, né, nas plataformas, eles acabam estimulando, né, um funcionamento novo do sistema nervoso central e que aí, em resumo, diminui a capacidade daquele indivíduo ter autocontrole. Então, esse é um dos exemplos, né? Mas que o nosso cérebro, inclusive, ele está sendo modificado por conta de muitos estímulos que são diferenciados que não existiam anteriormente. Então, se antes já era difícil o indivíduo ter inteligência emocional, hoje está cada vez, vai ser mais desafiador. E a maior parte das pessoas, ela é contratada ainda assim nas empresas pelo seu currículo, por aquilo que tá lá no LinkedIn, por aquilo que tá lá bonito, lá, suas formações, tudo que ela fez. Agora, se você for pegar dados, e também existem dados sobre isso, sobre qual é o motivo pelo qual as pessoas são demitidas das empresas ou desligadas, são os fatores comportamentais. Então, aquela velha história, contrata pelo hard skill, demite pelo soft skill, e a inteligência emocional está, sim, entre as principais causas dos desligamentos das pessoas, que não sabem se controlar, que perdem realmente, assim, né, que se desesperam, que não sabem lidar com momentos de pressão, e cada vez mais hoje os ambientes têm muita pressão. Então, é uma série de fatores que contribuem para que esse indivíduo muitas vezes viva dentro de uma panela de pressão, literalmente. E o problema é que isso não se reflete só na vida profissional, na vida pessoal também, né? Sim, principalmente. Então, se não tratar, se não cuidar, se não desenvolver a inteligência emocional que tanto se fala, é um risco muito grande de ter problemas de saúde mental, inclusive, muito piores. A gente fala que a inteligência emocional é uma coisa que a gente nunca talvez saiba exatamente o nível que a gente tem. Hum. É conforme os perrengues vão surgindo, é que a gente vai conhecendo um pouquinho a nossa força, a nossa inteligência emocional também. E você passou por um episódio onde você vinha numa crescente, numa carreira crescente, de repente decidiu abrir mão de muitas coisas para viver um relacionamento. E de repente você se viu sem uma coisa e sem outra, onde você teve que recomeçar do zero, totalmente do zero. Como foi
esse momento para você interno ali, de você se conhecer também e da onde você tirou força, inteligência emocional para recomeçar e se tornar uma mulher ainda mais forte, mais resiliente e hoje mais bem-sucedida do que era antes. Muito obrigada, Cláudio, obrigada. É, realmente, quando algo como um evento como esse acontece na nossa vida, de fato, é muito mais do que tu ficar sem o chão, porque eu sempre me ancorei muito no meu trabalho, né, por ser muito dedicada, né, esforçada. Imagina, eu mudei para Goiânia sozinha, com 29 anos, para liderar, né, uma central que tinha mais de 2.000 colaboradores, enfim, desafios grandes, eu digo assim, né, trabalhar com alta liderança, presidentes, diretores, então sempre fui muito corajosa. Mas também porque eu sabia que estava ao meu alcance aquilo, né? E quando isso aconteceu e eu caí em si de que eu tinha tomado uma decisão errada, né, que eu não tinha avaliado todos os fatores, sim, de fato, a primeira questão que vem é o julgamento, né, é a autocrítica, no sentido, assim, de culpa, de sentimento de como é que eu não vi isso, como é que eu não prestei atenção, né, como é que eu negligenciei tudo isso. E ao passo que o tempo vai passando, como eu sempre estive, como eu disse, com a minha terapia em dia, por mais que quando isso aconteceu, eu estava até buscando alguns métodos alternativos que hoje eu não recomendo mais, né? Essas terapias de terapeutas alternativos que tanto nos oferecem por aí, porque eu sou curiosa, né? E acabei experimentando. Então eu não estava fazendo terapia tradicional com psicólogo naquele momento. Mas aí, em retornando, né, para isso que aconteceu, eu senti que a gente precisa de ajuda, porque ninguém consegue mudar sozinho. Eu acredito muito nessa máxima: todo mundo muda, mas ninguém muda sozinho. Exato. Nós precisamos do outro, né, para alavancar, para poder nos ajudar, para poder auxiliar. E aí, voltando para os meus processos internos, né, eu consegui me olhar novamente e entender que não era eu que tinha feito algo errado, era o outro que tinha feito Isso é muito algo errado, importante. né? Então, assim, o que que me fez olhar para isso e aceitar? Eu acho que a crença de que eu acredito que nós não estamos aqui sozinhos nem a passeio, né? Nós temos uma missão nessa vida, então são valores e crenças que eu tenho que são muito fortes e que norteiam, inclusive, o meu dia a dia, né? Crenças do tipo, eu não faço a ninguém aquilo que eu não quero que façam comigo. Então, como é que eu ia imaginar que alguém ia fazer aquilo comigo, né? Jamais passou pela minha mente, né? Então, ok, aconteceu. E teve sim um momento, assim, que foi uma virada de chave em determinado momento, alguns meses depois que eu estava em casa, em que eu tive mais algumas surpresas negativas, assim, com relação ao ocorrido, né, de coisas que aconteceram. E naquele dia, junto com a minha mãe, eu tive que tomar uma decisão de deixar esse passado para trás, porque era um passado que me corroía. Todos os dias eu abria meu aplicativo para ver se o dinheiro tinha voltado, que era uma promessa de eu receber novamente de volta, né? E aí eu dormia e acordava naquele looping. Eu pensava só assim: meu Deus, eu trabalhei 15 anos da minha vida e eu joguei tudo fora. Eu tive que voltar a morar na casa dos meus pais de favor. E aí isso para mim assim, né? Meu Deus, que exercício também de humildade, de poder voltar para dentro de si. Eu tinha vergonha também de até descer o elevador e encontrar os meus vizinhos que me perguntavam: Oi, Juliana, está de férias? Não estou de férias, voltei. Então era assim, era vergonhoso para mim, porque até o momento que eu não entendi que não era eu a culpada por tudo aquilo, eu tinha assim, eu nunca me coloquei como vítima também, tá? Porque eu tomei as minhas decisões com base em interesses que eu tinha, né? Então eu tinha interesses também, não estava totalmente vendida. Claro que eu não sabia de nada do que eu encontrei pela frente, mas assim, eu fui responsável por elas, né? E aí, a partir desse momento em que eu tive que dizer assim, eu vou ter que virar a página e assumir isso como prejuízo na minha vida e recomeçar. Chega de ficar esperando esse dinheiro voltar porque ele não vai voltar. Chega de ficar dormindo, acordando, sonhando, pensando. Chega, eu preciso recomeçar. Encerra o ciclo e começa um novo, né? Encerra, né? E assim, antes de eu voltar para minha cidade, teve um momento assim de muita vergonha, muito desespero quando eu caí em mim, assim, porque é muito estranho assim, quando tu leva um golpe, é como se realmente tu levasse uma paulada na cabeça, assim, tu fica meio tonto por um período.
tu fica oscilando entre momentos de consciência e momentos de inconsciência. Tipo assim, será que eu tô viva ou será que eu tô morta? Sabe uma sensação assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso com a minha vida. Eu tinha uma posição de sucesso. Lá em Goiânia tinha participações também na Câmara Americana. Eu era presidente do Comitê de Gestão de Pessoas. Eu tinha uma rede de relacionamentos bacana. Eu não acredito que eu fiz isso, né? Então é como se eu tivesse acordado daquilo. E quando eu realmente me dei por conta de tudo isso, eu diria assim que foi muito a minha família, que foi meu esteio, e que eu pensava, bom, eu não posso, eu não tenho o direito de terminar com a minha vida aqui, né? Sim. Porque isso passa na cabeça. Quanto tempo durou esse período? O período de que eu voltei e Que que. tudo isso aconteceu, desde quando você começou a se relacionar até você entender o que Uhum. estava acontecendo. Foi um relacionamento muito breve, né? E tem histórias por trás que até explicam melhor o que aconteceu e por que aconteceu. Foram 11 meses. 11 meses do período que isso aconteceu e que virou a chave não, em que eu voltei aí para o sul, mas eu diria assim que talvez demorou 1 ano e uns 3 meses para eu poder, 2 meses para eu virar essa chave depois que eu voltei para minha cidade. Então ainda levou alguns meses para Sim, entender os primeiros sinais ali. eu já tinha certeza porque eu precisei fugir, no caso, né, para voltar para o Rio Grande do Sul, voltar para casa dos meus pais. Mas eu ainda tinha uma esperança de que eu ia, pelo menos aquilo que eu havia emprestado, eu ia ter de volta, né? Então, até eu sair daquele looping de ficar acreditando que eu ia ter aquilo lá de volta, eu fiquei vivendo, né, com essa crença, porque eu não conseguia admitir, né, que eu tinha perdido tudo isso. Então, foi nesse momento que eu virei a chave, eu disse, bom, vamos seguir daqui pra frente, eu ainda sou jovem, tenho uma vida pela frente, eu vou trabalhar, eu vou recomeçar. E aí que eu disse que eu levantei do porão do fundo do poço pra recomeçar a minha vida. Para nunca mais voltar lá, né? Nunca, nunca, nunca. Ai, ai. Mas eu fico muito contente em ver que você teve a força, a coragem, né, de passar por cima de toda essa situação, que a gente sabe que não é fácil. Tem muitas mulheres que encontram-se em situações similares e que muitas vezes precisam dessa força, dessa coragem para poder encerrar ciclos, né? A gente sabe que não é fácil, Uhum, mas é necessário, porque eu acho que ficar é o pior cenário, com né? certeza. Recomeçar ainda é um caminho, isso que eu acho que é importante. Sim. Mas eu queria que você falasse uma outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, que é o seguinte, eu vi tem uma frase, eu já comentei isso em vários podcasts, inclusive aqui com outros convidados, que me chamou muita atenção, que foi uma vez fizeram a seguinte pergunta para as pessoas. Imagina que todas as profissões no universo pagassem exatamente o mesmo salário. Você faria exatamente o que você faz hoje? E a maior parte das respostas das pessoas é não. Elas fariam coisas diferentes, né? O quanto você enxerga que as pessoas hoje elas têm dificuldade de se encontrar profissionalmente porque nem sempre elas estão plenamente realizadas com aquilo que elas gostariam de fazer, mas o que elas gostam, pelo qual elas têm amor, muitas vezes é algo que ela enxerga que não é um caminho suficiente para se sustentar, para se manter, ou são aquelas funções ameaçadas pela tecnologia, que também tem isso, né? A pessoa pensa demais estrategicamente, pensando na estabilidade financeira ali, e muitas vezes deixa de lado esse amor pelo qual ela gostaria do que fazer. Você acha que isso é um grande problema hoje, não só no mundo corporativo, mas também nessa quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade ou não? Sim, eu creio que sim, tá? Quando eu falava ali pra ti antes também de que muita gente deveria prestar mais atenção ao longo da sua vida, desde a infância, para tomar suas decisões e fazer suas escolhas para a vida adulta, a maior parte das pessoas não presta atenção nisso, infelizmente. E quando escolhe lá fazer um curso, um vestibular, por exemplo, né, escolhe muitas vezes pela questão financeira. Infelizmente, porque essa aqui profissão, ela tem uma tendência a ganhar mais. Recentemente, eu fui a um hospital
E aí eu precisei ser atendida no plantão. E aí, só para trazer um exemplo nesse sentido, assim, era nítido que aquele médico que me atendeu, ele não tinha nenhuma condição, nenhuma habilidade, né, de relacionamento humano, de atendimento, de empatia pela forma com que ele me recebeu e que ele me atendeu. Muito provavelmente ele tinha uma questão de um QI, que a gente chama, né? Conseguiu passar no vestibular, se formar, ok, uma profissão de status, uma profissão que traz essa questão do ganho também interessante. Mas se a gente fosse olhar assim, ou dá a impressão de que ele não faz aquilo, dava a impressão de que ele fazia algo que ele não gosta, pela forma com que ele atendeu um paciente que está ali, ou de fato, né, ele precisa desenvolver inteligência emocional. Que aí eu diria que também é um outro ponto, que é o que é coeficiente de inteligência emocional, que é tão importante, ou melhor, é mais importante do que o Sem QI. dúvida. Então, hoje tem muita gente que, infelizmente, segue com suas decisões, apesar de não ser o melhor caminho ou o caminho mais prazeroso, porque também deixou as suas carreiras ou na mão das empresas, né? Ou deixou a vida me levar, sabe? Bem Zeca Pagodinho mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque a verdadeira pessoa que toma como a sua vida como protagonista, sabe? E que dentro do meu livro até, do capítulo que eu escrevi, sobre carreira e protagonismo, eu falo que existem muitos profissionais presos por verdadeiras algemas de ouro. O que que eu refiro, né, como algemas de ouro nessas empresas? Muitas vezes são os benefícios. A pessoa tem um plano de saúde legal, tem carro, tem apartamento, tem uma participação nos resultados, e aí ela fica presa e refém daquilo, porque ela já tem toda uma manutenção do ecossistema dela com aquele ganho, aqueles benefícios, e ela não consegue se imaginar vivendo sem aquilo. Porém, todos os dias para ela são sofridos, penosos, tristes, difíceis, né? A velha síndrome do Fantástico, que quando a pessoa, né, escutava a velha a musiquinha do Fantástico, ela ficava triste. Então, muitas pessoas, sim, estão em trabalhos que não gostam, porque muitas ou não sabem o que fazer, ou por vezes porque estão presas também a essas algemas de ouro, que são os fatores condicionantes que as empresas também vão criando para poder reter os seus talentos, reter as pessoas. Hoje a gente vê também que no mundo corporativo aumentou de forma bem significativa a quantidade de PJs. Uhum. Você acredita que dentro desse modelo de negócio, tirando um pouquinho dessas algemas, tende a mudar um pouquinho ou não? Ah, eu não sei. De verdade, Cláudia, eu não sei te dizer. O que eu vejo em algumas empresas que têm esse modo de funcionamento com parcerias de PJs é que os PJs agora trabalham ainda mais. Agora não Porque tem as antes 44 horas semanais, né? eles tinham uma jornada ainda mais reduzida, né, pela questão do ponto e tal, e agora eles trabalham muito mais, porque tem a questão muitas vezes viagens, né, dos adicionais. Então eu não sei até que ponto esse elástico ele pode aguentar. Eu acho que tem que ser trocas justas. Sempre que eu digo assim, qualquer relação, né? As trocas precisam ser justas. Justas para quem? Né? Para as pessoas que estão se relacionando. Se aquela troca para a pessoa é uma troca justa, ela vai se sentir bem com aquilo e vai responder de forma, né, equivalente. Agora, se ela estiver se sentindo injustiçada, mal remunerada ou aproveitada, né? Então, isso pode daí reverter de um jeito diferente. Sempre tem um tema de muita polêmica no mundo corporativo, que é a entrada da geração Z no mercado de trabalho, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que essa geração tem uma coisa muito positiva, porque ela trabalha por propósito. Ela não trabalha simplesmente por dinheiro, né? Então Uhum. ela vai buscar alguma coisa que satisfaça ela, que ela se sinta pertencente, que ela tenha um propósito alinhado, né? Que ela se sinta parte integrante de algo maior, né? É, claro, tem outros aspectos também, como tudo na vida tem os positivos e os negativos de todas as gerações Sim. também, né? Mas você acha que essa introdução da geração Z no mercado de trabalho pode fazer muitas pessoas refletirem? Porque são pessoas mais destemidas nesse ponto. Eu vou Uhum. fazer aquilo que me faz bem, eu quero ser feliz, eu vou fazer aquilo que eu realmente amo fazer. Elas não estão tão aprisionadas a um salário, a um cargo, a uma promoção, né?
Uhum. O que que você acha disso? Então, toda vez que eu falo sobre esse tema, especialmente para os líderes, e na sua maioria são líderes que são baby boomers, X e Y, São né? muitas gerações juntas. Muitas gerações juntas. O que que eu sempre tento trazer, né, como um olhar apreciativo, que as pessoas em si, elas são diferentes. E cada um de nós, como eu disse antes também, tem os seus pontos fortes e seus pontos de melhoria. O que que a gente precisa aprender a fazer quando a gente diz de verdade que trabalha em equipe? É conseguir somar as nossas competências. Porque se a gente colocasse em o mesmo ambiente, em o mesmo setor, todas as pessoas com as mesmas competências, muito provavelmente a gente não precisava ter todas aquelas Sim, pessoas. Então, diversidade na prática também diz respeito a isso. Só que muitas vezes isso fica só muito a título de discurso, né? Ah, viva a diversidade. Mas e na prática? Né? Então, cabe muitas vezes, por exemplo, que é um processo de mudança, é cultural isso, e precisa exato. ser trabalhado. Não dá também para esperar que isso vá acontecer assim, naturalmente. Né? Então, muitas vezes é preciso sim que se a empresa tiver uma área, por exemplo, de gestão de pessoas, ela vá construindo pontes para aproximar essas pessoas de diferentes gerações, né? Então, tem várias estratégias que podem ser adotadas dentro de uma organização, por exemplo, para que a gente consiga aproximar essas diferentes gerações e a gente consiga colher os frutos, né, do que uma tem de positivo e do que a outra tem de positivo. Porque na maior parte das vezes o que que se foca? Se foca nas diferenças. E as diferenças não aproximam ninguém. Então, quando a gente foca naquilo que pode trazer como talento contributivo, né? Isso, e aí eu consigo enxergar o que que eu ganho contigo e você, o que você ganha comigo, ambos se fortalecem e se potencializam, sabe? Então, eu acredito muito nisso, né? Nesse tipo de liderança que acolhe. E um outro fato importante também que eu sempre ensino para os meus líderes, né, os meus mentorados, é de que um líder, ele precisa de fato se adaptar aos seus liderados. Então, se no passado a gente tinha uma liderança independente da geração, tá? Não tô falando só dos baby boomers, não, que são os mais antigos, queridos. Não, tô falando assim, se a gente tinha muito mais um movimento dos colaboradores, dos liderados, dos funcionários se adaptarem aos seus líderes, hoje a liderança do presente não tem espaço para isso. Então, o líder precisa estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento, se adaptando aos diferentes tipos de perfis, de gerações, né, de talentos, de performance, que só assim ele vai conseguir fazer esse manejo das pessoas, né? Eu gosto muito do que tem um livro bem antigo de liderança, que é O Monge Executivo, Sim, mas ele é muito sábio, é, né? Ele nos traz informações bem bacanas, assim, de que eu acredito muito do modelo da liderança servidora, né? Então, um líder precisa ser aquele, né, que tem como principal missão servir, porque o líder que se serve é um líder que não serve. Então, se eu uso as pessoas, se as pessoas estão aqui, são minhas subalternas, isso não serve mais para o modelo atual da liderança. Então, esse líder servidor, ele tem uma condição de se aproximar mais das pessoas, independente da geração, e conseguir construir cada vez mais essas pontes para o crescimento da empresa, que é o que mais importa. e hoje é muito mais complexo, porque você precisa ter uma cultura organizacional voltada para isso, você tem que ter as lideranças voltadas para isso, você tem que ter as equipes voltadas para isso. O processo é muito mais complexo do que antigamente, né? E justamente por isso, é, posso estar um pouquinho enganado, mas eu vejo assim que muitas empresas, quando você entrava numa empresa, você passava por um processo de onboarding muito intenso. Uhum. Hoje, as grandes empresas ainda fazem isso, mas a maior parte das pequenas e médias empresas não fazem. Simplesmente contrata as habilidades, põe o cara lá para vestir a camisa e sair produzindo. É um dia ali falando dos seus produtos, dos seus processos ali e já fazendo o negócio, né? É, isso também dificulta muito ali para atingir os resultados, para conseguir ter a retenção desses talentos também, porque hoje é um pouco assustador ver não só a rotatividade de colaboradores, como também das próprias empresas que geram rotatividade. Parece que
o fator paciência ali parece que é uma coisa que quase que inexistente, né? É assim, eu te contratei, você tem que fazer a coisa funcionar, e se não funcionar, você não fica, e ao mesmo tempo o colaborador também se vê numa situação, às vezes de expectativas do qual não são correspondidas e às vezes também acaba não ficando. O que que você vê de problema nessa alta rotatividade que existem hoje e que, de certa forma, é um dos fatores que levam muitos empreendedores também a quebrarem. Por quê? Porque cada rescisão trabalhista, essas coisas, custa Com dinheiro, né? certeza. É desperdício de vendas, de tudo, né? Parece que para, principalmente nas pequenas empresas, né? Se você tem muita rotatividade, parece que a coisa não anda, né? A pessoa que vende não deu certo, coloca outra pessoa para vender, mas aí passou um histórico de pessoas ali, de uma rotatividade que faz com que o cliente muitas vezes não tenha uma certa confiança, né? Porque não cria, né, os vínculos, né? Uhum, Principalmente em algumas áreas onde o vínculo é algo muito forte, não são commodities ali. uhum. Então, como que você enxerga isso? Olha, toda vez também que eu trabalho e abordo esse tema, eu vou falar de algo que eu acredito por ter vivenciado também mais de 13, 14 anos trabalhando na área de gestão de pessoas das empresas. Isso pode servir como uma dica para uma empresa que hoje não tem uma área de RH, uma área de gestão de pessoas, e pode servir também para quem já tem. A gente precisa revisitar todo o ciclo de vida do colaborador, né? Se eu tenho pessoas que trabalham na minha empresa, eu preciso sim parar e olhar para cada processo que essas pessoas vivem dentro da sua jornada, desde o momento que elas ingressam na empresa. Então, contratar qualquer um não basta, não dá, de forma alguma. Então, quando um processo seletivo ele começa bem, eu posso até contratar alguém que tem um talento. Ele pode não ter experiência para aquela função, mas aí eu tenho que ter também o discernimento e a prontidão, né? E a questão da paciência, eu acho que eu posso traduzir por isso, de que eu vou ensinar essa pessoa. Mas essa pessoa tem que ter essa prontidão, ela tem que ter o talento, ela tem que ter muitas vezes as características de Exato. perfil que estão aptos para ela poder se desenvolver em determinada função. Veja, eu trabalho muito com um modelo de uma ferramenta chamada PDA. O PDA tem como base o modelo do DISC, né, a teoria Uhum. do William Marston. E aí, muita gente às vezes contrata pessoas que não têm uma alta dominância, uma alta influência, para colocar, né, na linha de frente de um time comercial. Então, assim, a pessoa não conhece da empresa, a pessoa não tem o perfil alinhado para aquela função, né? E aí vai ser muito mais difícil dela conseguir ter um resultado de imediato, porque ela pode não ter determinadas vezes o perfil. Mas se ela já teve uma experiência, já trabalhou com isso, já fez aquilo, ela tem uma maior chance de aprender e se adaptar. Agora, quando ela não tem o perfil e nunca trabalhou com isso, ela vai demorar muito mais para poder se adaptar. Agora, quando ela tem o perfil indicado, vamos imaginar na mesma linha do exemplo, que ela tem uma alta dominância, que ela tem uma alta influência, mas ela nunca tenha trabalhado, tu vai conseguir desenvolver ensinando para ela alguns atributos, talvez trazendo para ela algumas abordagens comerciais, algumas técnicas, e ela rapidamente vai conseguir dar o resultado que a empresa precisa. Então, eu acredito muito, Cláudio, na jornada da pessoa colaboradora, né, que parte então do processo seletivo bem feito. Quando essa pessoa começa a trabalhar na empresa, né? Como ela é recebida, né? Qual é o onboarding, qual é a integração, né? Conforme a gente pode dizer, como é que acontece esse processo inicial dela na empresa. Isso é muito importante, Sem dúvida. né? Tem muita gente que, senta aí do lado do vizinho, vai aprendendo Vai aí no teu dia a dia, aprendendo. né? Ataca, né? Faz cabeceia, puxa. E não é assim que funciona, né? O indivíduo tá ali chegando para trabalhar, né? Então, se eu quero que ele dê o máximo dele, eu também, como empresa, preciso dar o meu máximo. E se eu não estou dando a mínima, que mensagem eu estou transmitindo para essa pessoa? Então, eu não posso querer que ele retribua de uma forma magnífica. Entende que a conta não fecha, as trocas têm que ser justas, É, né? Então, mais uma vez, assim, vejo que aí investir nesse processo, depois da integração, que é o onboarding que vem, processos sistematizados de feedback, esse indivíduo precisa saber se aquilo que está fazendo está indo bem,
se ele não tá indo bem, se tá indo mais ou menos, o que que ele tem que ajustar no comportamento dele. Então, conversas de 30 dias, de 50, 60 dias, até o período de efetivação, que é os 90, deveriam acontecer com muita recorrência, porque é nesse período que, inclusive, o empresário pode fazer o desligamento, né, com menos custo, com certeza, e também ele dá oportunidade para aquele colaborador conseguir ajustar o seu perfil, ajustar a sua performance, o seu comportamento. Se a pessoa quer, em 90 dias ela vai É conseguir suficiente, demonstrar, né? né? A gente consegue ver. Eu digo assim, né? Tem um fator que é o motivation, né? Que é a pessoa tem que demonstrar essa motivação. É a força do querer. Ela muitas vezes ela sai pelos poros praticamente. Tu vê quando a pessoa quer. Agora tu também vê quando a pessoa não quer. Exato. Isso também é importante a gente enfatizar, porque é o que a gente mais vê. E eu acho que não tem coisa mais desagradável você, como cliente, ser atendido por alguém que está em fase de treinamento e está aprendendo ali na operação, na prática ali, né? Não teve nada desses treinamentos, esse processo de integração, né? A pessoa simplesmente foi contratada e está lá sendo acompanhada por alguém, né? E até você, como cliente, se sente desconfortável e vê que aquela pessoa não está ainda não desenvolveu nenhuma aptidão para fazer aquele processo, né? Isso também tem que ser pensado hoje pelo empresário, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, uma das coisas que eu mais sofri, aí eu vou dar um testemunho meu como líder, foi justamente a parte de promover pessoas. Porque quando a gente tem uma equipe, a gente acaba muitas vezes vendo as pessoas que acabam se destacando na entrega dos resultados, tudo, e às vezes surge uma oportunidade e a gente às vezes aposta, né, na, na, na pessoa, naquela pessoa que está há tanto tempo fazendo aquela função, desempenhando bem, entregando resultados, e aí vem aquela questão da consciência do empresário, né? Muitas vezes. Puxa, eu vou contratar alguém de fora, sendo que eu tenho alguém muito bom aqui, por que que eu não vou dar uma oportunidade para ela, né? Só que às vezes você faz isso e você perde tanto o colaborador que era bom, quanto o líder que se tornou ruim, porque não Uhum, tinha o perfil. uhum, Isso foi uma coisa que eu mesmo já cometi esse erro, né? E tenho certeza que a maioria dos líderes também já cometeram esse erro. E é um erro, né? Justamente por isso, não analisar o perfil, se a pessoa tem o perfil indicado, porque o perfil para uma função é uma coisa, para líder uhum. é outra, né? Sim, verdade. E dentro da liderança, eu queria que você falasse um pouquinho que você desenvolveu um método próprio, que é o método alvo. Queria que você Uhum. falasse um pouquinho. Isso, então. Como é que eu formatei, né? Durante todos os meus anos de trabalho dentro das empresas, eu sempre trabalhei com programas de formação para novos líderes, principalmente pelos processos de expansão das empresas, que precisavam formar líderes, né, na mesma velocidade que precisavam abrir novos negócios, e também trabalhava com o desenvolvimento daqueles que já estavam nas cadeiras de liderança. Então, eu tive a oportunidade de, enquanto eu estava, inclusive, fazendo minhas pós-graduações, utilizar até o TCC, que era o trabalho de conclusão, na prática, né? Então, conseguir aplicar dentro da empresa programas de formação de líderes e também desenvolver, acompanhar isso, né, com a teoria, enfim, com o trabalho de conclusão das pós-graduações que eu fiz. E aí, então, desde aquela época, eu vinha desenvolvendo, né, metodologias, formatos, entendendo. E aí, depois, né, quando eu estruturei a minha consultoria para poder trabalhar com a formação de líderes, eu fui também estudar, contratei mentores também para me ajudar a entender o que que eu acreditava, como é que eu via esse processo. E o método alvo, ele nasceu, né? Ele não nasceu, o nome em si ele não é tão antigo, ele é novo, porque eu tenho hoje um programa chamado Co-Criando Líderes. Né? E eu já explico também o nome do porquê desse nome Co-Criando Líderes, mas o método alvo ele permeia toda a jornada de desenvolvimento, de cocriação desse líder. Então, cada uma das letras tem um significado, né? O alvo por si só tem um significado, né? Porque a Sim. gente, quando sabe onde quer chegar, Mais né? fácil, né? Já tem um destino, então fica muito mais fácil. Então, isso é o pressuposto inicial de qualquer processo de desenvolvimento. Eu sei que eu quero ser líder, eu sei que eu quero chegar aqui, então eu tenho um alvo, eu tenho uma direção. A partir daí,
para esse processo acontecer, eu gosto muito das teorias do Rancharan, sou uma fã, né, das obras dele, do que ele escreve, pesquisa, e de fato, para um líder poder liderar outros, ele precisa primeiro começar liderando bem a si mesmo. Então, o A significa autogestão. Para que eu possa ter uma boa autogestão das minhas emoções, dos meus comportamentos, da minha luz, da minha sombra, o que eu preciso saber sobre mim, conhecer sobre mim. Então, esse é o primeiro pilar, né? O que ancora é o primeiro pilar dessa estrutura. Depois, o L significa, sim, a liderança, e eu trabalho com questões com relacionamento interpessoal, gestão das equipes, né? Então, a liderança por si só, o que é liderança, que comportamentos eu preciso ter, o que eu tenho que desenvolver, quais são as musculaturas que eu preciso trabalhar para eu poder realmente muscular e ser um líder, né? O V é de visão, né? De visão sistêmica, visão de águia, visão do todo, quais são os lugares, quais são as visões que eu preciso desenvolver para eu de fato atuar como um líder, né? E o O tem a ver com objetivos de alta performance, que é fundamental também para um líder conseguir fazer uma gestão assertiva. Então, liderança e gestão são coisas diferentes, mas elas são complementares, né, no modelo que eu acredito. Então, juntando essa jornada, dessa perspectiva do alvo, a gente consegue entender quais são os 4 pilares fundamentais que eu trabalho nessa jornada de cocriação. Tá. E por que cocriação também, né? Vou aproveitar e vou contar também, Cláudio, porque esse nome, quando eu pensei em batizar, assim, os meus programas todos, desde quando eu trabalhava dentro da empresa, sempre tiveram nomes, assim, já foi academia de formação São de batizados, líderes, né? isso. E aí eu fazia analogia com a musculação, já tive o programa PEDAL, que significa Programa de Desenvolvimento da Alta Liderança, que eu fazia analogia com uma bicicleta, né? E esse programa atual, Cocriando Líderes, ele vem como um nome mesmo, está registrado também no meu nome. Ele também tem muito essa inspiração da cocriação mesmo. Se cada indivíduo, desde o momento que nasce ou é concebido, já é um indivíduo único e especial. Quando ele chega para um programa de formação de líderes ou de desenvolvimento, ele não chega vazio, ele não chega uma página em branco. Ele já chega com suas vivências, suas experiências, seus conhecimentos que são, né, diretos e indiretos. E o que a gente faz nesse programa, né, que eu conduzo? Eu aproveito tudo que ele tem, né, e eu potencializo isso. Então, cada pessoa, ao se formar no programa Co-Criando Líderes, consegue ir desenhando o seu próprio modelo de liderança e gestão, que não é igual um ao outro. A gente pode ter características parecidas, mas o meu modelo é único e exclusivo, o teu modelo é único e exclusivo, Personalizado. é personalizado. Então, eu acho que é isso que dá o principal, assim, ingrediente, assim, que faz a diferença, né? Porque muitas pessoas prometem, muitas vezes, soluções mágicas. Com o mesmo programa, tu sai aqui, entra de um jeito e sai de outro, né? Sai E você formatado. que se adapte, né? Então nesse não, a gente traz insumos, traz teorias, traz cases, traz ferramentas e cada um tem a oportunidade de ir modelando o seu melhor modelo de gestão. Quanto tempo é esse programa? Esse programa completo, ele dura 1 ano, começando pelo assessment, né, que é um processo de avaliação, até o final, né, mas é porque ele pode acontecer também de forma espaçada, entre os meses, recheando com mentorias individuais e também treinamentos de conteúdo, mais especialmente dizendo. E serve tanto para líderes que querem se aperfeiçoar, como para pessoas que sonham e estão buscando esse cargo de liderança, como para as empresas que também querem aprimorar as habilidades dos seus líderes. Esse treinamento mais completo, ele geralmente é uma versão que as empresas acabam contratando Tá. mais, né? Porque ele tem uma jornada e ele tem uma cadência mais longa. Mas as mentorias do programa Co-Criando Líderes tem 2 versões. Para quem ainda não é líder e gostaria de tornar-se, então é um programa que dura 6 meses, que tem mentorias online, tem aulas gravadas, tem acesso comigo uma vez por mês. E já o programa para quem já é líder, ele acontece também por 6 meses, né? Porém, ele tem acesso 2 vezes por mês a mentorias comigo, passa por um processo de assessment inicial também, e aí tem os encontros de 15 em 15 dias, tem aulas gravadas, também tem todo o processo, mas aí ele dura 6 meses. Entendi. Eu queria que você passasse para gente algumas microtécnicas para qualquer pessoa que quiser aplicar hoje, né? Para que ela possa ser mais produtiva, mais criativa, mais organizada. Que técnica você daria para essas pessoas que elas pudessem já aplicar?
Olha só, que desafio! São perguntas complexas, vamos lá. É, eu vejo que uma das bases da criatividade tem a ver com o ócio. As pessoas hoje não ficam mais no ócio, né? Ou seja, eu não vou nem ao banheiro e não fico no banheiro, né? Eu tô sempre no celular. As pessoas hoje em dia estão funcionando desta forma. Então, poder se permitir ter momentos de pausa, momentos de mente vazia, momentos de não fazer nada. Tem até um livro que fala sobre isso, que é Atenção Plena, chama Mindfulness. Ele tem uma série de exercícios que as pessoas podem aplicar no seu dia a dia. E aí, a partir disso, eu até diria que não são só ganhos que vêm para a criatividade, mas também são ganhos que você pode ter para ter uma melhor produtividade, um melhor foco, concentração, inteligência emocional. É um dos principais ingredientes, né? Os exercícios de atenção plena, eles ajudam muito a você melhorar a inteligência emocional. Então tem um exercício super simples que eu ensino também, que é rápido, prático, vou passar aqui então para nós já poder aprender, que se chama stop. O stop é bem como o nome diz, né? Eu geralmente oriento a pessoa a poder se sentar, né? Tá com a coluna reta, retinha aqui, poder fazer pelo menos 3 respirações profundas, inspirando o ar pelas narinas, soltando pela boca, pelo menos 3 vezes, né? Foca no momento da presença, presta atenção onde você está, se você está sentado numa cadeira, onde é que você está, que ambiente, que sala. Coloca um objetivo em mente, né? Por isso que é stop, o O chama, ele tem a ver com objetivos que você quer focar, que você vai fazer, e depois siga positivamente, né? Então, quando você abrir os teus olhos, prossiga positivamente. Eu geralmente faço esse exercício, como empreendedora, a gente faz muitas coisas, né? É. A hora que quer, né, tá fechando o contrato, a hora tá vendendo, a hora tá desenvolvendo conteúdo. Então, para mudar essa chave, muitas vezes na nossa mente e trocar, eu digo, a sintonia, né, do canal, precisa fazer uma pausa. Então, toma um chá, respira, dá uma caminhada, toma um café, ou faz um stop, que é justamente isso. Para tudo que você está fazendo, né? Observa o ambiente que você está, foca no objetivo, no próximo objetivo que você tem, e você ao abrir os olhos ali, você prossegue positivamente com relação àquilo. É só de fazer 1 minuto dessa pausa, isso já dá um retorno muito positivo. Isso melhora, como eu disse, né, outras áreas da vida também. Lembrei de um livro também que fala alguma coisa do artista. Agora eu só não lembrei de um pedaço do nome do livro. Mas o que que ele fala também, né? Que ao final de cada dia você pode escrever. Escrever, então pode ter um caderno, um diário, Tipo um diário, né? tipo um diário, exatamente isso. E ao final do teu dia tu pode escolher alguns assuntos para escrever de forma aleatória. Ah, Ju, posso fazer no computador? Não. O ideal é que você possa escrever em um caderno, preferencialmente com lápis, né? Porque tem toda uma questão pedagógica que remete à nossa infância, que vai buscar nas memórias mais profundas a questão da tua criatividade, porque todos nós somos criativos. O que a gente não faz é exercitar a musculatura, É, né, exato. da criatividade. Então, se eu começo a me desenvolver e a treinar para isso, eu começo a mexer nessa musculatura. No início vai doer, como qualquer músculo, né, que não vê, né? Então, mas depois você vai desenvolvendo e vai fortalecendo. Ou também fazer coisas que são totalmente diferentes do teu dia a dia, totalmente fora, né? Então, se você, por exemplo, nunca fez uma aula de dança, por que não experimentar uma aula de dança para entender como é que teu corpo responde às tuas coordenações, como é que você se expressa de forma corporal, né? Tem algumas coisas também. Esse meu programa do Cocriando Líderes, que eu fiz em uma das versões que eu fiz numa empresa em company, o TCC, que é o trabalho de conclusão, que todos tinham que fazer, era pintar uma tela, né? Então, o programa tem toda uma pegada artística, porque a gente não tem como desenvolver criatividade ensinando, né, de forma racional e lógica. E aí eles precisavam reproduzir, retratar em uma pintura o que era o modelo de liderança de cada um deles. E ao final, na nossa formatura final, a gente montou uma grande exposição com uma galeria de arte e cada um apresentava o seu quadro como sendo o resultado do seu trabalho, né, da sua produção do ano, daquilo que construiu ou constituiu como modelo de liderança para si. Então, são algumas formas de a gente poder explorar, instigar, né, e ajudar a treinar esse lado que por vezes está um pouco mais adormecido.
Que legal. Apesar que eu não ia gostar da parte da pintura, não. Hum, mas não tem problema, né? Tem tantas coisas que dá pra gente buscar. Você sabe É, que eu nunca gostei de educação artística, essas coisas, né? É, é. o que eu mais sofro com os meus filhos é na hora de desenhar, pintar, colar, recortar, essas coisas não é comigo. E é engraçado que eu sou uma pessoa extremamente criativa, e normalmente quem é criativo gosta dessas coisas, né? Eu, nesse Uhum. ponto, fui totalmente na E como é que tu contramão. fez pra desenvolver a tua criatividade, ou que tu mantém ela mais ativa hoje? Sinceramente, eu não sei te dizer, não. É. Sabe, a minha criatividade é assim, ah, daqui a pouco a gente tá conversando sobre alguma coisa, eu crio um projeto do início ao fim e sei exatamente tudo, todos os detalhes de como as coisas vão acontecer. Eu chamo a minha criatividade de intuição, Olha só. mas não sei Uhum. da onde vem. Às vezes eu durmo, acordo com uma ideia já pronta, não sei da onde vem, né? Talvez até algo divino, né? Acredito muito nisso, Uhum. mas eu não faço nada para estimular. Ah, mas é que também tem outras formas, né? Aquilo que tá no subjetivo, aquilo que tu fica pensando, as ideias que tu colhe, que tu junta uma com a outra, né? Uma habilidade que tu O tens. podcast foi assim. Deu 5 minutos, falei, quero fazer. É, Já tinha todo o projeto desenhado na minha cabeça, assim, mas talvez uma das suas rapidamente. diferenças também, Cláudio, é que você, como muitos, tem muitas ideias, mas você bota em prática as suas Mas a minha ideias. Você é frustração uma muitas pessoa vezes de é essa. ação. Eu acho que eu não consigo colocar 5% das minhas ideias em prática. Olha só. Porque todo dia eu tenho uma ideia nova. Todo dia, todo dia. Aí que eu valorizo a equipe. Porque se eu Uhum. não tenho equipe, como eles que estão aqui me ajudando a colocar em prática uma parte desses projetos, a coisa não funciona. Sim. Pessoas, né? É. Tudo envolve Mas a pessoas. maior dificuldade é você pegar o que está aqui e transferir, né? Sim. É muito difícil. Mas vamos lá. Eu queria que você falasse sobre alguns hábitos que mudaram na sua vida depois que você virou empreendedora. Bom, hábitos. Vamos lá. Eu vejo que a questão das minhas rotinas. Antes eu tinha uma rotina mais definida, né? Então, o meu funcionamento, por exemplo, eu ia 5 vezes por semana para academia, por mais que eu viajava alguns momentos, mas aí eu utilizava o sábado, domingo, enfim. E o fato de eu me dedicar mais para o trabalho no passado também fazia eu conseguir organizar as coisas de um Era mais jeito previsível, mais né? previsível. Exato. Como empreendedora, que a vida é uma caixinha de surpresas, né? Então, por vezes, eu acabo passando até dos limites e não respeito muitas vezes a minha jornada de trabalho, né? Eu não respeito tanto. Por quê? Porque eu fico pensando, ai, tem meses que eu ganho como uma diretora, tem meses que eu ganho como uma estagiária. Então, equilibrar essa questão, né? Eu preciso aproveitar quando a maré tá para peixe, quando tem oportunidade, quando tem trabalho, serviço, então eu me dedico e vou e trabalho. Então, muitas vezes eu abro mão de algumas coisas das minhas rotinas, né? Que é atividade física, ou poder fazer uma alimentação de qualidade. Entretanto, eu tô falando isso e expondo a minha vulnerabilidade, algo que eu já venho me esforçando nesses últimos meses, porque eu coloquei como um objetivo, por ser algo que estava me incomodando muito, né? Porque a gente não pode pelo outro abrir mão da gente. Então, É. isso é incoerente, né? Então, para eu poder liderar bem as pessoas, eu preciso liderar a mim mesma. Eu sempre fico fazendo esse exercício, sabe? Por mais que não seja perfeita, mas eu tento me esforçar para poder, pelo menos, ser mais coerente no meu discurso e da prática. Então, acho que essa questão, a questão das finanças, com certeza, né? A vida do empreendedor, ela é bem diferente, né? Então, tenho muito a aprender ainda nesse universo. Antes era muito mais previsível, todo o planejamento financeiro, isso me angustia, de verdade, muito assim, né? Eu saber que eu tenho boletos para pagar, mas nem sempre eu sei que eu vou ter receita para poder, né, pagar esses boletos. Algumas vezes tem que puxar, então, dos investimentos, fazer essa administração financeira, eu diria assim que é diferente e que eu ainda preciso aprender bastante. É, a questão, talvez ainda, deixa eu pensar, dessa vida de empreendedora,
eu acho que eu quebrei alguns paradigmas, assim, que eu tinha dos modelos de trabalho, né? Antes de empreender, eu sabia que era possível existir trabalhos mais flexíveis, trabalhar por projeto e não ser só full time voltado para um específico, mas eu, desde que eu empreendi, eu aprendi a trabalhar em rede. Então, eu tenho parceiros estratégicos hoje que, quando eu tenho uma demanda de trabalho maior, por exemplo, eu os convido para integrar os projetos comigo. Então, a gente começa um projeto juntos, termina um projeto. A gente não vai trabalhar para sempre como sócios Sim. junto. A gente fica trabalhando juntos naquele projeto. E quando termina o projeto, a nossa relação se encerra e a gente tem, assim, o livre arbítrio de continuar ou não continuar depois juntos, né? Da mesma forma que eu convidei hoje, amanhã eles podem me convidar para integrar um projeto. Então, essa forma mais fluida e diferente das organizações do trabalho também é algo que eu vejo que aconteceram. E uma forma que eu aprendi também em uma das redes que eu faço parte é a forma de remuneração Money Pile, que eu não conhecia também, nem sabia que existia. Então, quando eu vivi a primeira experiência de Money Pile, por exemplo, foi bem interessante, Para quem assim. está nos assistindo e não sabe o que é, dá uma Vou explicação para a explicar. gente. Aham. Imagine que nós vendemos um projeto de um treinamento que custa R$ 10.000, tá? R$ 10.000, eu e você vamos entregar. Então, a gente vendeu para a empresa. Como é que a gente vai saber quanto que fica para mim, quanto que fica para você? Não é simplesmente 50% e 50%. A gente pode ter alguns acordos prévios. Ah, quem vendeu o projeto fica com 10% a mais, ok, desse montante, ou 10% do montante, mas o quanto vai ficar para mim, o quanto vai ficar para ti, nós vamos decidir conversando depois que o projeto se encerrar. Por quê? Porque ele é muito mais voltado à meritocracia, ao quanto eu, de fato, me dediquei em tempo, em energia, em entrega daquele trabalho, quanto você se dedicou. Tá, mas quem é que é o juiz? Quem é que media? Não tem um juiz que media, né? São dois adultos conversando de forma muito aberta, com Que tem que comunicação ter não inteligência violenta. emocional. Isso aí, tem que ter inteligência emocional, tem que ter comunicação não É, violenta, tem que ter comunicação assertiva, humildade. E aí a gente elenca critérios, por exemplo, e a gente vai se autoavaliando e avaliando o outro, né? A primeira experiência que eu fiz, aí a gente não fica olhando dinheiro. A gente brinca que a gente tem lá 10.000 estalecas. E aí, eu quero reconhecer o trabalho do Cláudio com 1.000 estalecas por quanto ele foi criativo no desenvolvimento desse trabalho, né? E daí ele me reconhece com tanto. Então a gente vai se reconhecendo. Ao final, a gente tem uma tradução lá, simples de um Excel, que transforma as estalecas em reais e eu vou saber quanto por cento desse dinheiro fica comigo, quanto por cento fica contigo. Então é uma forma diferente, né, de sim. trabalhar e bem interessante também. Que é legal porque isso acaba trazendo uma qualidade ainda maior para o trabalho. Com Porque o certeza. envolvimento de todo mundo que quer ganhar uma fatia, né, é significativo, porque o nível de dedicação ali vai ter que ser à altura para conseguir ser algo que realmente vai valer a pena ter participado do projeto. Só que essa dedicação reflete em uma qualidade absurda, dá uma entrega final absurda, né? É muito Isso é diferente. muito legal. É bem legal. É. Eu queria hoje estrear um quadro aqui com você. Uau! Então já é um episódio especial que vai estrear um quadro aqui, que seria que eu vou fazer com você, que é demite ou treina. Então eu vou colocar algumas situações aqui, aí no seu ponto de vista, você deveria demitir ou treinar. Tá bom. Um funcionário com muitos anos de casa, super leal, mas resistente ao uso de novas tecnologias. Treina. Por quê? Porque ele pode estar no momento resistente, mas se ele é justo, se ele é leal, se ele tem muito tempo de casa, ele tem uma sabedoria, um conhecimento que hoje em dia, por vezes, a gente não consegue encontrar. Então, eu treinaria por primeiro. Se Tem eu que buscar, treinasse se ele tiver o apoio ali, ele desenvolve. isso, aí depois de tentar treinar e desenvolver, se ele não der a resposta, aí sim, eu convidaria ele a ir ao mercado. Funcionário que bate metas, mas vive reclamando de tudo, inclusive dos clientes. Só pode dizer demite ou treina? Eu daria
daria um feedback, um outro feedback e um outro feedback. Daria pelo menos 3 ou 2 feedbacks pontuais, diretos. E se não tivesse a mudança, eu faria a demissão. Porque não é uma questão de treinamento, é uma questão de comportamento. E o comportamento pode ser ajustado se a pessoa realmente perceber, se dar conta que aquele comportamento não é apropriado para aquela empresa. Porque tem muitas empresas que o fato da pessoa bater as metas é o suficiente, não importa o resto. Sim, Tem a ver com valores da empresa. exato. Então, se para aquela empresa isso for importante, eu tentaria fazer um feedback e a pessoa não respondendo, aí sim eu demitiria. Funcionário super esforçado, não recusa tarefas, mas sem iniciativa. Não recusa tarefas e não tem iniciativa, também faria feedback. Eu acredito muito no poder de um feedback, Cláudio. Nossa, é tão poderoso. Eu tentaria fazer um feedback e em não respondendo aos feedbacks, aí eu estaria, né, o desligamento. Funcionário talentoso que cria ótimas ideias, mas que cria muitos conflitos internos. Também precisa de feedback. É, porque toda vez que envolve questões comportamentais que não são técnicas, não adianta mandar para o treinamento, né? Então, faz o feedback, traz a conversa, né? Tenta fazer esse alinhamento, entender o que está acontecendo e, em caso a pessoa não responda ao feedback, desligamento. E o último, funcionário fofoqueiro. Funcionário fofoqueiro da mesma forma, mas eu vou te dizer que, olha, não é uma crença limitante, mas vou usar só os dados e buscar aqui na minha memória as pessoas que eu conheci que eram fofoqueiras, né? Utilizavam da maledicência para contribuir negativamente. Se a pessoa realmente não se dispõe a mudar, tem que desligar, porque não adianta treinar. Não vai ter como. Legal, mas isso só resume o quanto esse aspecto comportamental ele é muito importante, né? E mais do que as habilidades, é isso que define muitas vezes o ficar ou não ficar na empresa, as oportunidades, surgirem ou não surgirem, está muito mais atrelado ao comportamento do que propriamente essas Com habilidades, né? certeza, sim. Porque aprender né, um ofício, aprender a fazer uma atividade, que nem o primeiro exemplo que tu trouxe ali, alguém aprender a usar uma nova tecnologia, né? Se a pessoa estiver disposta a aprender, ainda que ela demore um pouco mais, ela pode aprender. Agora, questões comportamentais que envolvem valores, eu sempre digo, né, que para mim valores são inegociáveis. Então, assim, ou tem ou não tem, né? Exato. Então, quando a pessoa acaba infringindo valores, aí não tem. E isso é a grande problemática muitas vezes das empresas, porque os resultados que a pessoa vai tendo acaba se sobrepondo aos valores, e quando você vai ver, você perdeu a mão da cultura organizacional. E quando você perde a cultura organizacional, você perde muita coisa, né? É, eu vejo muitas empresas hoje mudando, inclusive, suas formas de remuneração e premiação, porque eram formas que reforçavam comportamentos antiéticos. Eu produzo o resultado, eu supero as metas, eu fico lá no ranking em primeiro Exato, lugar. Entretanto, eu faço isso a que custo? Fazendo negócios mal feitos para poder ficar, né, nessa posição, né, roubando dos meus colegas, as pessoas, os bons negócios. Então, assim, eu tenho visto movimentos muito positivos de algumas verdade. empresas que eu atendo, assim, que estão pensando sobre isso. Porque tudo, o que que é cultura, né? É tudo que eu vivo no dia a dia. E esse tipo de comportamento, a empresa precisa se questionar se isso reforça a cultura que ela quer ou se isso enfraquece a cultura que ela quer. Então é bem importante. Se não me engano, principalmente bancos têm adotado essa postura, né? Que você não recebe mais bonificação em cima de metas, né? Em cima de avaliação mesmo, né? De atendimento, de cordialidade, satisfação do seu cliente, né? Eu acho que bancos está indo muito por esse caminho, né? É, tu sabe que eu vejo movimentos bem nessa área, né? Que é a área que eu mais atuo hoje, né? Então, 90% dos meus clientes são instituições financeiras ou Uhum. cooperativas de crédito. E, de fato, existe uma distribuição de pesos diferentes que consideram um rol de características para compor a remuneração variável, né? Seja o resultado da organização como um todo, para estimular questões de trabalho em equipe, seja questões comportamentais, seja um NPS para avaliar o índice de satisfação do seu Ah, cliente. Então, isso é bem importante, porque eu estou dizendo que
aqui o resultado ele deve ser considerado todos esses elementos, né? E não uma única coisa só. E o que é interessante, que se não me engano, me corrija se eu estiver errado, muito dessa tendência que bancos começaram a adotar foi uma mudança pensando em desconstruir toda uma narrativa que existia anteriormente, que depois se tornou proibida, que era a venda casada. Porque antes Uhum, você, né, você tinha muita questão de venda casada de produtos. uhum, Então você tinha pessoas que estavam habituadas a trabalhar dentro daquele método. E para você uhum. desconstruir isso, você tem que mudar todo o enfoque. Para mudar o enfoque, você teve que mudar essa forma de remuneração, de bonificação, para que você deixasse de fazer aquele método antigo de forma de trabalho para pensar numa formatação totalmente nova, né? Se não me engano, foi muito mais ou menos nessa mesma época aí que foi colocado, mas é bem interessante, principalmente hoje que a gente está no mundo do CX aí, da experiência do cliente e tudo, e a gente vê o quanto isso é importante, já trouxemos até a Gisele Paulo aqui, que é referência no tema, e as empresas que hoje têm essa preocupação com a experiência e a satisfação do cliente, hoje, elas já têm uma formatação totalmente diferente de remuneração dos seus colaboradores. Isso é bem interessante. Sim, porque tudo traduz a cultura, né? O que eu reforço de forma positiva ou reforço de forma negativa, né? Então, são esses modeladores que vão ajustando a cultura organizacional, né? Como eu comunico e trabalho com as minhas vagas internas, como eu trouxe antes, como que eu pago as pessoas, como é que eu promovo, como eu cuido do clima organizacional, tudo isso vai me dizendo qual é a cultura dessa empresa. Não é só aquilo que está escrito lá na parede, bonito, né? De visão, missão e valores. É o que Sim. eu pratico de fato no dia a dia. Mas um ponto crítico que eu vejo está muito relacionado à maior parte das suas respostas em relação ao demite ou treina, né? Que é a questão do feedback. Primeiro que nós temos uma problemática que muitas vezes o líder ele tem uma equipe tão grande que às vezes se torna difícil fazer um trabalho constante ali de feedbacks e tudo, que às vezes a coisa não sai da forma adequada como deveria ser. E o outro ponto são as culturas de gerações, né? A mistura de gerações. Então, o que que acontece? Hoje você tem muitas pessoas em cargo de liderança que são baby boomers, geração X, como eu também, né? Que muitas vezes foi criado dentro de um mundo corporativo, onde o chefe falava assim: se eu não estou te dando feedback, tá tudo bem. Você tem que se preocupar quando eu te der feedback, né? Ai, Eu ai. tive muitos chefes que você chegar e falar, pô, tá legal o trabalho, enquanto eu não tô falando nada, tá bom, você tem que se preocupar Segue na aí, hora que eu te chamar na sala, né? Então infelizmente. tinha muito disso, né? Então a gente sabe da importância do feedback, mas ainda é um grande desafio para as empresas. Com certeza. Principalmente na alta liderança, que acha que sabe, que acha que faz. Lembra que eu falei da humildade lá no início? Sim, Conecta diretamente com isso. Algumas empresas que me chamam muitas vezes para fazer alguns trabalhos, pedem para eu começar trabalhando, treinando os líderes de média liderança. Mas aí, como é que eu vou ensinar esse público e estimular eles a fazer? Eu posso ensinar sim. uma técnica. É. A técnica não é difícil de aprender, mas o que vai fazer esse cara parar de fazer o que ele está fazendo para fazer isso é se ele entender de fato que isso é verdadeiro, que é importante para a empresa. Para ele entender isso, ele tem que sentir, ele tem que receber esse feedback. Então, isso tem que ir sendo, se cascateando para que de fato ele faça, né? E sim, isso é uma crença, tá? Isso na maior parte das pessoas, quando eu trabalho com feedback, muita gente tem muitas crenças sobre feedback. Crenças muito negativas, que as pessoas só chamam para falar quando algo está ruim, né? E perdem excelentes oportunidades de construção, de alinhamento, de melhoria, de visão de futuro, da própria gestão de carreira de hoje em dia, que não, né, os planos de carreira, a gente constrói muita coisa através de conversas. Então, perdem grandes oportunidades. Então, existe muita oportunidade das pessoas aprenderem e praticarem feedback. Eu vejo muitos líderes que consideram uma burocracia, igual um vendedor que considera o CRM Você uma é. burocracia, Sim, né? sim. É porque não enxergou o verdadeiro papel da liderança, né? Eu diria ainda se fosse um bom gestor,
Porque o que que é a diferença, né? O gerente, o gestor, ele tem como missão olhar para o planejamento estratégico, para os custos, para as finanças, né? Para a parte estrutural, para os negócios, para as metas. O líder, ele trabalha mais voltado com as pessoas, né? Ele desenvolve competências, ele conversa, ele desenvolve confiança. E isso, como eu disse antes, isso tem que ser somado, né? Então, tu imagina uma bicicleta, tá? Que eu vou usar exatamente o exemplo que eu trabalho nos meus programas também. A parte traseira da bicicleta é o motor propulsor. É aquilo que vai tirar a bicicleta no momento que ele pedalar ou que a gente pedala do lugar. Isso se equivale àquilo que aquele líder ou aquele gestor tem que fazer como gestor. Faz parte da gestão. E muitas vezes acompanhar, né, fazer o feedback de saber qual foi o planejado e realizado, por exemplo, faz parte da gestão. Agora, mostrar o norte, para onde é que nós vamos, por que que nós vamos, o que que temos que construir, que tem uma visão mais inspiracional, visão de longo prazo, que é a parte da frente da bicicleta, que é a direção, essa parte o líder precisa dar. Então, essa visão complementar, ela é fundamental, né? E um líder que só faz a parte de trás, muito provavelmente o esforço que ele está tendo que fazer para tirar essa bicicleta do lugar é muito maior. Por isso que existem muitos líderes sobrecarregados, porque fazem tudo, não sabem contar com as pessoas. Então, isso é um grande problema. Se a gente for cavocando, assim, né, nas camadas mais baixas, vai encontrar muitas coisas, mas explica muitos comportamentos. Por isso que o ideal é desenvolver, né, a liderança e a gestão, né, em equilíbrio. E aliado ao papel do RH, fazendo pesquisa de clima organizacional, tudo isso também vai ajudando a nortear tudo isso, né? Sim, as pesquisas de clima, elas são ferramentas que, assim como um CRM, né, um Power BI, ele vai dar um painel, ele vai mostrar uma fotografia daquele momento e vai trazer informações. De nada adianta fazer uma pesquisa de clima depois se não se trabalha com os resultados, Sim. né? Então aquilo ali tem que ser utilizado para melhoria do dia a dia, né, para trazer um plano de ação, né, para construir inclusive junto com os colaboradores, que eu sempre apoiei muito isso, né? Porque o clima, ele é de responsabilidade de todos. Então, geralmente, em pesquisas de clima tem questões estruturais, tem de remuneração, tem de liderança, mas também tem de relacionamento entre as pessoas. E eu sempre fui a favor, nas empresas que eu trabalhei, em também deixar uma parte desse plano de ação para que os colaboradores daquele lugar que responderam também tragam sugestões de melhoria, do que eles estão Sim. dispostos a fazer para contribuir Porque com não esse basta clima. só reclamar, né? Tem que Não, sugerir, né? não, Tem que senão fazer parte da solução. cada um tem a sua responsabilidade. E a gente sabe que o grande segredo de uma empresa bem-sucedida é a gestão de pessoas e também do fracasso, né? Uhum. Tem os dois pontos. Como você vê é, a, a questão que hoje tem se debatido muito, que é as empresas passarem a olhar, dar uma atenção maior para a saúde mental dos colaboradores. Porque cada vez mais as empresas vão se tornando mais enxutas na contenção de economias, porque precisam se tornar mais competitivas, e a visão que eu tenho é que cada vez mais os líderes, os colaboradores se sentem totalmente sobrecarregados, né? Pressionados por entrega, tudo, e a gente vê altos índices de pessoas sendo afastadas por burnout. é, e como você vê, então, essa entrada dessa norma que hoje faz com que as empresas tenham que obrigatoriamente agora ter um olhar muito carinhoso sobre a sua equipe? Uhum. Eu acho que é uma norma que veio. Sempre que se cria uma norma, né, é um pouco polêmico os assuntos, mas para fazer algo que já deveria ter sido feito, né? Então, as empresas de maior sucesso, quando eu falo sucesso, é também falando de performance, crescimento e resultado, seja no nosso país, né? Vamos pegar assim, ou também até no mundo, posso ousar dizer, são empresas que cuidam do capital humano, que cuidam das pessoas, né? O Simon Sinek lá traz muito, né, no vídeo que ele fala de que se a empresa tem clientes, que são pessoas, né? Se as pessoas que trabalham lá são pessoas, né? Quem trabalha lá. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, não entende de nada, né? Então, não é só ele que diz isso. E aí parece que muitas empresas preferem negligenciar ou preferem fazer de conta. Ah, aqui a gente tem sim uma área de gestão de pessoas
que contrata, que demite, que fica sendo o juiz do ponto, fiscal do ponto, para saber se o colaborador chegou, se não chegou na hora, se não chegou. Então, não fazendo esse trabalho verdadeiro e genuíno, que é cuidar das pessoas. Eu sei que não é fácil, é altamente complexo, mas é preciso sim ter um plano, ser estruturado, cada ação ter de fato um propósito muito maior, né? Eu já vi também muitas empresas, a gente tem algumas ações no ano para cuidar das pessoas. Oi? Algumas ações? Não quer dizer que tu tem que ter eventos, né? Então, assim, é tudo que tu for fazer, é preciso parar e se perguntar e olhar, né, para essa esfera, para considerar isso. A gente só faz treinamentos no sábado, porque durante a semana a gente não pode Não pode tirar o parar a time, não pode operação, parar a né? operação. E treinamento não é também trabalho e não é operação, né? O sábado e o domingo não são importantes para essa pessoa descansar. Gente, hoje o mundo está altamente complexo, volátil, incerto, ambíguo, acelerado, ansioso, nervoso e tudo e muito mais, né? Era VUCA, daí virou BANI, agora é RUPTA. Então, assim, como que ficam as pessoas por trás de tudo isso, né? Com toda essa hiperestimulação, as pessoas precisam de pausa, as pessoas precisam desacelerar, descansar. E se antes, Cláudio, as pessoas tinham o seu horário do almoço e ficavam lá no cadeirinha do ócio, né? Às vezes pegando uma revista, às vezes lá fazendo nada, dormindo, tirando um cochilo, que era ótimo. Hoje elas ficam aonde? Celular. No celular, com aquilo que eu disse antes ali, super conectadas, hiper, né, conectadas, com o cérebro cada vez mais acelerado, então elas não descansam, elas não repousam. Então isso também acaba aqui, precisa ser um tema talvez até de educação corporativa das empresas, para ensinar os seus adultos a olhar e a pensar sobre esse comportamento que está virando algo automático e viciante, por exemplo. Então, vai ser muito bom, né? Que bom que já tem isso previsto. Essa semana estarei participando do CONAR também, vim para São Paulo também por este motivo, que é o maior congresso da América Latina, onde com certeza vou estar também aprendendo e escutando grandes pensadores que falam sobre esses assuntos, né? Por isso que eu sempre também tiro esse tempo para me atualizar e estar aqui oxigenando e aprendendo de fato cada vez mais sobre o que eu posso fazer também para conseguir contribuir do meu lugar, né, para essa posição. Então, acho que vai ser bem importante. Eu já vi que tem vários temas que vão falar sobre saúde mental, principalmente olhando para esse mundo contemporâneo, conectando com inteligência artificial. Então, estou bem curiosa também por saber o que que vem pela frente aí. Legal, depois conta pra gente. Vou contar, pode deixar. Vamos marcar um próximo para falar sobre isso. Juliana, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para quem quiser te contratar suas mentorias ou as empresas que querem contratar a sua consultoria, o seu serviço, como é que faz? Perfeito. Então, falando do Instagram, né, que é o nosso modo mais rápido, né, a vitrine mais rápida, o meu Instagram é Juliana Bruneto Oficial, Bruneto é com 2 T's, aí no final repete o O ali do Bruneto Oficial. O meu LinkedIn é Juliana Bruneto, o meu site é www.julianabruneto.com.br, né? E o meu telefone também de contato da área comercial também posso deixar, que é o 6299-262-8588. Né? Qualquer um desses meios podem, né, me contatar por lá, que tanto eu quanto uma pessoa que trabalha comigo vão estar respondendo e atendendo aí na medida, né, que conseguimos. Vamos deixar na legenda para vocês todos os contatos da Juliana, que acho que vale a pena. Se você está buscando esse aperfeiçoamento, você quer se tornar um líder cada vez melhor, procura as mentorias da Juliana. E você, empresa, é muito importante também se adaptar a esse novo mundo. A gente sabe que o conflito está cada vez mais iminente em função da mescla de gerações, de pessoas. Já era um desafio porque as pessoas já eram diferentes, né? Sim. O visual, auditivo, sinestésico, né? Aí você tem uma série de questões de PNL aí envolvidas, né? E ainda tem o conflito de gerações, então a gente sabe que é um grande desafio para as empresas. E
Não à toa, inclusive, eu sou empresário, é uma coisa que eu também recentemente estamos tendo um carinho muito especial agora nessa área também, porque a gente muitas vezes liga o modo automático e às vezes a gente precisa parar um pouco, pensar e falar, não, vamos nos reorganizar aqui, vamos colocar de novo tudo em linha, porque se a gente não tiver atenção, as coisas vão acontecendo no dia a dia e quando você vai ver, se torna já algo mais difícil de ser consertado. Então é importante a gente ter um olhar, porque as pessoas é o que vão te levar ao sucesso, mas também podem te levar ao fracasso. Então cuide das pessoas, cuide do fator humano das suas empresas e vocês, colaboradores, vocês precisam também se cuidar, porque não adianta a empresa fazer o papel dela se você não faz o seu, como a Juliana falou, ficou o dia inteiro em celular, os momentos que tem de relaxar continua sendo estimulado, causando principalmente ansiedade, né? Acho que é uma das coisas que a gente vê demais, né? Uhum. E para fechar, eu queria que você desse um conselho de ouro da arte de vencer. Conselho de ouro. Todo profissional bem-sucedido, ele tem autogestão. O que significa isso? Ele é um profissional que se conhece ou que está buscando esse processo de autoconhecimento e de melhoria contínua. Ele sabe exatamente por que ele está indo para tal direção, se ele encontrar barreiras no meio do caminho, ele sabe que aquelas barreiras vão poder ser, né, transpostas, porque o objetivo, o foco que ele tem, ele é muito maior. Então, um profissional de sucesso, né, um profissional que vence, ele não vence porque ele pegou um caminho fácil. Ele vence porque ele foi perseverante, porque ele teve determinação. Ele sabia onde ele queria chegar, ele tinha um alvo, né, a ser perseguido, e ele fez o trabalho dele incansavelmente para poder chegar lá. Então, isso parte sim, né, da autogestão, da autoliderança, do autoconhecimento. Esse é o início dessa jornada de fortalecimento, né? Então, porque eu sei que as minhas lutas podem não ser fáceis, né, mas o que eu vou ganhar quando eu a conquistar, né, é muito maior. Então, eu acho que seria isso. E você é uma prova disso, né? Ai, Juliana, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que não foi fácil acordar de madrugada lá do Rio Grande do Sul, viajar para estar aqui, então eu quero te agradecer imensamente e parabenizar também você pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Não à toa você tem grandes clientes em todo o Brasil, né? Que você realmente deixa um legado dentro desse segmento, é um grande exemplo para a gente, não à toa para falar desse assunto, eu escolhi você. A sua história de superação, de força, de resiliência é muito grande, que eu tenho certeza que vai ajudar a inspirar muitas pessoas e muitas mulheres também, né? E quero parabenizar que você continue com esse trabalho, ajudando os profissionais, as empresas, porque a gente precisa disso. A gente precisa ter pessoas como você que nos norteiam o tempo inteiro, porque a gente vive num mundo que a gente não para olhar nem para a gente, muito menos para o outro. Então, é importante que a gente tenha conteúdos como esse para que a gente faça uma análise, uma pausa, analise e a gente busque sempre o melhor de cada um de nós, que a gente possa ter o mesmo olhar e a esperança que a gente tem no outro, porque é muito triste ver o quanto as pessoas estão perdendo a esperança no outro, né? Então, é muito bacana essa sua visão de acreditar no ser humano e assim, enquanto ele quer, eu vou estar lá com ele, eu acredito nele, ele é capaz de fazer as coisas e esse é o propósito do nosso podcast também, de mostrar que as pessoas elas podem chegar aonde elas quiserem, basta elas quererem e às vezes buscar as melhores fontes de apoio, porque é o que você falou, a gente não faz nada sozinho, mas se a gente recorrer às pessoas que podem nos ajudar e e em todas as esferas, e você é um desses caminhos, eu acho fundamental. Então, espero que você continue contribuindo com milhares e milhares de pessoas por meio das suas palestras, mentorias, pelas suas consultorias, nos ajudando a criar uma sociedade melhor, seres humanos melhores e empresas melhores, colaboradores melhores, pessoas mais felizes, que a gente precisa disso, de felicidade. E quando a empresa tem colaboradores felizes, gestores felizes, nós temos clientes felizes. E aí todo mundo ganha. isso Então aí. quero te agradecer.
Eu que agradeço, Cláudia. Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo. Eu espero de coração, né, que isso que a gente conversou possa realmente chegar, né, às pessoas que precisam ouvir, que cada palavra possa servir assim como um estímulo, sabe? De que é possível recomeçar, é possível continuar, é possível, sempre é possível, né? Se você acreditar em você e olhar para dentro de si, é possível. Então, acho que mais do que nunca essa palavra esperança, né, me faz muito pensar de que é isso, né, poder estar aqui trazendo a nossa voz para o mundo, para as pessoas, tem essa intenção, que a gente possa impactar realmente as pessoas que precisam, para que a gente transforme mais pessoas, mais empresas, né, e que a gente consiga alcançar essa plenitude, né, que a gente tanto fala. Legal. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que possam se interessar por esse tema. Quero agradecer a audiência de todos vocês e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.